Há uma inversão curiosa acontecendo no debate sobre sistemas de pagamento. Por décadas, o Brasil olhou para os Estados Unidos em busca de referências em inovação financeira. Fazia sentido. Wall Street, o Fed, o Silicon Valley dos anos 2000. A narrativa era clara. O mercado americano ditava as tendências. E o resto do mundo corria para se adaptar. Só que, na questão específica de pagamentos instantâneos, essa lógica virou de cabeça para baixo. O Brasil construiu algo melhor. E reconhecer isso não é chauvinismo, é só olhar os dados. O Pix foi lançado pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020. Em menos de 2 anos, tinha mais de 100 milhões de usuários cadastrados. Hoje, está incorporado ao cotidiano de uma forma que seria difícil de imaginar antes de existir. O vendedor de coxinha na esquina tem chave Pix, o prestador de serviço manda o QR Code pelo WhatsApp, a prefeitura aceita pagamento de IPTU pela plataforma. Não é exagero dizer que o Pix mudou a relação dos brasileiros com o dinheiro, acelerou transações, reduziu o uso de dinheiro físico e, principalmente, incluiu pessoas que estavam à margem do sistema bancário formal. O Zelle tem uma trajetória diferente. Foi criado por um consórcio de grandes bancos americanos, Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo, entre outros, e funciona bem dentro do que se propõe. Transferências entre pessoas físicas que já possuem conta nessas instituições. Você cadastra um número de telefone ou e-mail, manda dinheiro, o outro recebe. Rápido, funcional, sem grandes complicações. O problema é que, sem grandes complicações, é o teto, não o piso. O sistema americano tem limitações que ficam evidentes quando comparado ao Pix. Nem todos os bancos dos Estados Unidos participam da rede Zelle. Os limites de transação variam de banco para banco. O que funciona em uma instituição pode não funcionar em outra. A experiência do usuário depende das políticas internas de cada banco, o que cria inconsistências. E o Zelle foi desenhado, desde o início, para um caso de uso específico, transferências entre pessoas. O Pix nasceu com uma ambição diferente. Desde o princípio, foi pensado como infraestrutura, não como produto de um banco específico, mas como o sistema pelo qual o país inteiro poderia movimentar dinheiro. Isso tem implicações práticas enormes. Hoje, o Pix funciona em bancos tradicionais, fintechs, cooperativas de crédito e instituições de pagamento. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em feriados e fins de semana. Uma transferência feita às 3 da manhã de domingo chega em segundos, sem taxa para pessoa física, sem burocracia, sem depender de que o destinatário use o mesmo banco que você. A abrangência funcional também é incomparável. O Pix é usado para compras em lojas físicas, pagamentos de e-commerce, boletos, tributos, contas de serviços públicos, cobranças recorrentes e operações governamentais. É um sistema de pagamentos em sentido amplo, não uma ferramenta de transferência entre amigos. O comerciante que vende em feira pode cobrar via QR Code estático. A empresa pode emitir cobranças com vencimento. O governo pode receber impostos. Tudo dentro da mesma infraestrutura. Tem outro aspecto que não costuma aparecer nas comparações mais superficiais: a questão da proteção ao consumidor. O Pix opera sob uma estrutura regulatória centralizada administrada pelo Banco Central. Isso significa que há mecanismos de devolução de valores em casos específicos de fraude, há rastreamento de transações e há uma autoridade única respondendo pela integridade do sistema. O Zelle, por sua vez, funciona dentro de um modelo mais fragmentado. Cada banco define suas próprias políticas de reembolso e proteção, o que gerou, nos Estados Unidos, um volume expressivo de reclamações de consumidores que perderam dinheiro em fraudes e não conseguiram ressarcimento porque a política do banco não cobria aquela situação. Considerando esse quadro, a pergunta que se coloca é: por que alguém substituiria o Pix por um modelo inspirado no Zelle? A resposta honesta é que não faz sentido, mas o debate existe, especialmente em momentos em que grupos com interesse em reduzir a influência do Banco Central sobre o sistema de pagamentos ganham voz. Os impactos de uma eventual substituição seriam sentidos de forma desigual. Quem tem conta nos grandes bancos provavelmente continuaria operando bem. O problema estaria na periferia do sistema. Os pequenos empreendedores que dependem de pagamentos instantâneos para fechar o caixa no fim do dia, as pessoas que usam fintechs menores, os trabalhadores informais que recebem por Pix porque é a única forma que funciona para eles. A padronização que o Pix garante hoje, qualquer pessoa pode transferir para qualquer outra, independente da instituição, seria comprometida num modelo descentralizado como o americano. Tem a questão do custo também. O Pix foi desenhado como infraestrutura pública de baixo custo. Isso teve efeito direto sobre as tarifas bancárias.
Bancos e fintechs reduziram ou eliminaram cobrança por TED e DOC, porque não fazia mais sentido competir com algo gratuito e instantâneo. Um sistema operado majoritariamente por consórcios privados de grandes bancos tenderia, naturalmente, a recuperar margens que hoje não existem. Não é teoria, é a lógica comercial básica de qualquer negócio. Ainda a dimensão da inovação. O Pix criou condições que estimularam novos modelos de negócio. Marketplaces que liquidam repasses em tempo real, plataformas de cobrança recorrente, soluções de split de pagamento, ferramentas de conciliação financeira para pequenas empresas. Muito disso só existe porque há uma infraestrutura instantânea e acessível embaixo. Restringir o acesso a essa infraestrutura não é neutro, é escolher quem pode inovar. Por último, vale pensar no que significa ter um sistema de pagamentos controlado por uma autoridade pública nacional. O Banco Central do Brasil define as regras do Pix, garante a interoperabilidade, monitora riscos sistêmicos e pode ajustar o funcionamento do sistema de acordo com as necessidades do mercado doméstico. Essa capacidade de coordenação é valiosa e não trivial de recuperar, uma vez perdida. Migrar para um modelo dependente de consórcios privados estrangeiros seria ceder parte dessa soberania sem nenhuma contrapartida óbvia. Isso tudo não é argumento contra o ZELE. Para o contexto americano, ele funciona. O problema é outro. Quando você tem algo que funciona melhor com maior alcance, maior integração, maior proteção e custo mais baixo, a lógica de trocá-lo por algo inferior exige uma justificativa muito boa. E essa justificativa não apareceu. O Pix não é perfeito. Fraudes existem, o Bacen continua ajustando limites e regras, há casos de uso que ainda precisam evoluir. Mas comparado ao ZELE em praticamente qualquer dimensão relevante, abrangência, integração, custo, proteção ao consumidor, capacidade de inovação, o sistema brasileiro leva vantagem. Em vez de olhar para os Estados Unidos buscando um modelo a importar, talvez valha a reflexão inversa. O que o Brasil fez de diferente que funcionou tão bem? E como preservar isso?